pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje é dia de responder a tag instigado a ler mais. Essa é uma tag mais antiga, criada pelo Geek Freak. Eu fui tagueada pela Glória e pelo Mikael, da Alegria Literária. Muito obrigada por vocês terem me tagueado, fiquei muito feliz. Gostei muito da tag porque são 6 perguntinhas só. São perguntas que trazem vocês, né, pra mais perto, assim, dos nossos gostos literários, da nossa história como leitores. Então gostei bastante e espero que vocês gostem também. Lembrando que se vocês gostarem de algum desses livros, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. E não se esqueça também de curtir o vídeo e se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito e me deixa muito feliz. Agora chega de enrolação e bora responder essa tag. O primeiro tópico dessa tag é um livro que te instigou a ler mais no gênero, e eu não poderia escolher um livro diferente do A Rosa do Inverno, da Patricia Cabot. Esse aqui foi o primeiro romance de época que eu li na minha vida e que me instigou a ler mais livros do gênero, que hoje em dia é o meu favorito da vida. Esse livro aqui, ele acabou caindo na minha mão por acaso. Na época eu era muito viciada em Split. E eu lia tudo que a Meg Cabot produzisse, tudo que ela escrevesse, enfim, que chegasse às minhas mãos, eu estava lendo. E aí que eu vi esse livro aqui e falei, caramba, preciso. E comecei a ler e logo eu estava apaixonada e amando os costumes e amando o romance, a forma como tudo acontecia. E eu lembro de terminar esse livro e falar, caramba, eu preciso ler mais desse gênero, eu quero histórias parecidas com essa, só que era muito difícil de encontrar porque nessa época o romance de época não era tão conhecido aqui no Brasil, né? Era conhecido, mas não era tão popular. Então, assim, foi o primeiro livro do gênero que eu li, que fez com que eu me apaixonasse, que procurasse mais e que tivesse a vontade, sabe, de conhecer mais histórias nesse período, né? Com os mesmos costumes e com o mesmo estilo de romance. Então eu tenho muito carinho por esse livro e foi o livro que me instigou a ler mais romances de época. O segundo tópico é um livro que te instigou a ler mais um autor. E eu vou ser repetitiva agora, mas eu poderia pegar vários outros autores. No entanto, esse aqui é um livro que realmente, assim, fez um clique, sabe, na minha cabeça, deu aquele boom que eu falei, preciso ler mais dessa autora. E pra vocês não acharem que eu sou tão repetitiva, assim, cada vez que eu mencionar esse livro, essa autora em uma tag, eu vou pegar uma edição diferente. E eu tô falando de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Quando tudo isso aqui ainda era mato, gente, e os blogs literários eram o auge da época, eu criei um blog literário para falar sobre leituras porque eu não tinha ninguém na minha cidade que lesse as mesmas coisas que eu ou que quisessem conversar sobre leitura. E é isso que eu comecei a frequentar os blogs e eu sempre via gente falando de Orgulho e Preconceito. Que Orgulho e Preconceito e Jane Austen, Orgulho e Preconceito e Jane Austen. E aí eu fiquei, caramba, gente, todo mundo fala dessa mulher e eu nem conheço, eu preciso ler alguma coisa dela. E aí caiu na minha mão uma edição que eu acho que eu nem tenho mais, que era da Martin Claret, que eram 3 volumes em um só. E eu podia escolher entre Mansfield Park, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, eu acho. Acho que eram as 3 que tinham. E eu falei, por que não Orgulho e Preconceito? Gostei do nome. E aí, gente, que vocês sabem o resto da história, né? Li o livro, me apaixonei, se tornou um dos livros favoritos da minha vida. Fiquei viciadíssima em Jane Austen, quero ler tudo que essa mulher escreve. Então aqui temos a prova viva de que este livro me instigou a ler muito mais Jane Austen, me apaixonar pela autora, a querer os livros dela e a começar uma coleção sem fim dos livros dela. E Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos da vida, então não podia ser uma resposta diferente. O terceiro tópico é um livro que te instigou a ler mais um determinado tema, e com certeza foi o Diário de Anne Frank. Eu tive contato com essa história muito novinha. Eu tava na 5ª ou 6ª série, se eu não me engano, então assim, eu nunca tinha ouvido falar a fundo, sabe, sobre os horrores da Segunda Guerra, sobre o que realmente tinha sido. Nunca estudei isso muito a fundo na escola. Então, esse aqui foi meu primeiro contato com toda aquela realidade, com toda aquela monstruosidade, e eu lembro que foi uma história que me pegou muito. Eu me senti amiga da Anne lendo o diário dela. Eu não sabia o final do diário, né, porque eu era uma criança, naquela época o Google não era tão usado por nós, né, então assim, chorei demais no final. E depois que eu terminei esse livro, eu também quis, sabe, assim como aconteceu com Jane Austen, mas no caso dela foi com a autora, aqui eu quis ler mais sobre o tema. Na escola, na biblioteca, não tinham tantos exemplares que falavam sobre, então demorou um pouco, não foi uma coisa muito automática, mas assim que eu comecei a ter mais acesso a essas histórias, eu comecei a ler uma atrás da outra e fiquei muito interessada. Então, o Diário de Anne Frank despertou sim a minha curiosidade para ler livros sobre guerra, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial. O próximo tópico é um livro que te instigou a superar um medo ou preconceito literário.
Na verdade, gente, eu não sei se era exatamente medo, sabe? Mas eu tinha receio, sim, de não dar conta de ler esse livro, porque todo mundo falava que era um livro muito complexo, que era uma leitura mais difícil pela forma como ele é narrado, ó. Ele não tem parágrafos, a pontuação dele é muito diferente, então também não tem travessão indicando quem fala, na hora que muda de fala, enfim. Eu estou falando de Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, e a gente sabe que o Saramago tem uma forma muito peculiar de narrar. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade em ler esse livro, eu sempre tive muita vontade, mas eu achava que eu não dava conta, que eu ia começar e que ia ser tudo muito confuso e muito difícil, e que eu iria acabar abandonando o livro. Pra minha felicidade, eu acabei amando a leitura, eu achei uma leitura, assim, que faz a gente refletir muito, que mexe muito com o leitor, que pega no fundo, sabe? E que é construída, assim, de uma maneira genial e com uma temática genial, então eu gostei demais e foi sim um livro que me ajudou a superar esse certo receio que eu tinha em relação à escrita. E depois desse aqui, eu passei a enfrentar mais, sabe? Se eu achasse que não ia dar, que eu não ia dar conta de ler, eu lia mesmo assim. E se não desse, tudo bem, depois eu tentava de novo. Esse livro aqui, ele me ajudou a ter mais essa coragem, assim, de enfrentar livros que eu tinha medo. E o próximo tópico é um livro que te instigou a ler mais por um longo período de tempo. E eu escolhi Outlander e a Viajante do Tempo, o primeiro volume, apesar de toda a série ter me feito ler por um longo período de tempo, porque, né? Pois é, mas nem foi só pelo tamanho que eu fiquei muito tempo entretida nesse livro. Na verdade, quando eu li, eu não tinha assistido a série ainda, então foi tudo muito novo pra mim. Eu li logo que lançou, né, que tava o boom da série chegando no Brasil e tudo mais. E sabe aquilo que você começa a ler e que você acha que não vai ser pra você, que você acha que não vai ser envolvido pela história, mas aí logo no primeiro capítulo você já tem ali a relação da Claire com o marido dela, que eu esqueci o nome agora, e a aparição de um fantasma, que ela fica meio intrigada, e a viagem no tempo, e aí eu não conseguia largar. E aí eu passava horas lendo, jogada nesse livro, querendo saber quando Claire e Jamie ia acontecer, querendo ver o romance deles e me jogando mesmo na leitura. Tanto que eu acho que o primeiro volume, que nem foi esse aqui que eu li, eu tinha um outro que eu passei pra frente e peguei só com as capas da série, eu li, tipo, uns 3 dias, é um livro muito grande, então assim, eu não largava, eu ficava até a hora de dormir e acordava já querendo ler o livro. E Outlander me fez sim passar longos períodos de tempo lendo, e continua, né, porque agora eu tô com o 5º livro da série aqui pra ler, e também é outro calhamaço, então vou passar mais um bom tempo lendo também. E o último tópico é um livro que simplesmente te instigou a ler mais. E aqui, gente, eu não vou pegar um livro em específico. Na verdade, livros que me instigaram a simplesmente a ler mais foram os livros da coleção Vagalume. Porque na época, como eu disse pra vocês já, eu já tinha lido Anne Frank e gostei muito, mas não tive muito contato depois com esse estilo de história. E na minha escola os livros eram muito limitados e também tinha faixa etária, né? Então não era qualquer coisa que eu podia pegar. E minha mãe me apresentou a série Vagalume, então eu peguei o Escaravelho do Diabo, Sozinha no Mundo e Menino Sem Pátria, e eu fui emendando um atrás do outro, e eu amava essa série. E logo depois foi Os Caras do Pedro Bandeira, que eu também acompanhei e amava horrores, assim. A Marca de uma Lágrima, amava na época. Então foram livros que foram me instigando a ler cada vez mais, até entrar na Meg Cabot, que aí foi a autora que me ajudou a desbravar vários outros gêneros também, porque eu descobri o chiquilite, depois do chiquilite eu passei pro romance, e aí eu comecei a frequentar os blogs e achar um monte de coisa, então a série Vagalume foi uma série que me instigou a ler muito mais, e sem um livro específico, sabe? Porque era um atrás do outro, e minha mãe é professora, né? Era professora na época, e ela tinha a coleção toda em casa, então o que ela não tinha, eu pegava na biblioteca da escola e me jogava. E bem, pessoal, essa foi a tag, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí embaixo um livro que instigou vocês a lerem mais, ou um livro que despertou o amor de vocês por algum autor. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.